Essa ideia, gente, de trazer as minhas colegas que tiveram experiência no exterior surgiu porque eu vejo que essas informações não chegam a todas as pessoas. Principalmente quando é um curso de pós-graduação novo, que as pessoas precisam buscar ajuda fora da instituição, às vezes, e para ter a chance de fazer, né, na verdade, abrir as portas, o que a gente já falou aqui também, abrir as portas para que outros colegas possam ter essa experiência, essa vivência no exterior. Algumas pessoas me perguntaram também o que é bolsa de pós-doutorado, de sanduíche, doutorado sanduíche, o que é isso? O doutorado sanduíche é uma bolsa que você tem direito durante o doutorado para cursar disciplinas, parte do doutorado, em outra instituição, e essa instituição pode ser brasileira ou internacional. Aqui a gente já teve a Clesiane Bindaco, que já falou da experiência dela na Itália durante 6 meses, a Camille Awati, que falou sobre a experiência no Canadá durante 5 meses, em plena pandemia, e agora a gente vai receber Larissa Brum, que teve a experiência nos Estados Unidos, e chegou no ano passado da Irlanda. Então ela vai falar um pouquinho também sobre essa experiência com bolsas sem ser de doutorado, tá bom? Aproveitem. Deixa eu falar um pouco do resumo. Já falei que ela fizemos doutorado juntas em Cognição e Linguagem na UENF. Ela fez o período sanduíche no Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, com a tese sobre realidade aumentada para livro didático de língua inglesa. Ela é professora de inglês e atualmente possui cargo de gestão como diretora do Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação do Instituto Federal Fluminense, no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos dos Goytacazes. Vamos ver se Larissa já entrou. Larissa é maravilhosa, ela ajuda todo mundo. Eu só trouxe gente boa pro canal. Deixa eu ver se ela já entrou. Vamos aguardar. Enquanto Larissa não chega, eu não sei se está com algum problema. Enquanto a Larissa não chega, eu vou falar um pouco sobre a próxima live com Flávia, bibliotecária da Cândido Mendes, onde eu trabalho. A gente vai falar sobre as novas normas da ABNT. Na verdade, as atualizações, né, de 2018, que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta o que mudou, o que não mudou, você tem um resumo, tá? A gente vai conversar sobre isso um pouco. Agora ela entrou. Convite para você aí. Aí, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu vi que você estava tendo os probleminhas técnicos ali, mas estão resolvidos, né? Tá resolvido. Muito bom. Acontece. É verdade. Acontece. Larissa, é um prazer te receber aqui. Boa noite. Eu já apresentei você. Falei sobre a sua experiência, um pouquinho de quando você foi, que somos da a primeira turma de Cognição em Linguagem, nos conhecemos há um tempinho já, e você teve 3 experiências já no exterior. Hoje a gente vai falar sobre a sua experiência no doutorado sanduíche, na Geórgia. E você pode falar. Então, a maior dúvida as pessoas perguntam, e a gente já conversou um pouco antes, né? O caso da Clesiane, o sonho dela era fazer o doutorado de sanduíche na Itália.
A Camille, no Canadá, foi uma vontade que surgiu, foi um edital que apareceu, o orientador falou com ela e tudo aconteceu muito rápido. E com Uhum. você, como que foi? Então, primeiramente, assim, a paixão começou pela carreira acadêmica, né? Então, quando a gente tem essa paixão pela carreira acadêmica, a gente quer, assim, enfrentar todos os horizontes e, inclusive, as barreiras que a gente possa encontrar nessa vida, né, acadêmica. Você sabe como é que ela é louca. E aí, assim, como eu já tinha uma facilidade com a língua inglesa, né? Eu sou formada, como você falou, em português e inglês, e eu leciono com a língua inglesa também. Então, me veio essa vontade assim, nossa, eu acho que seria uma oportunidade muito grande para a minha vida, para a minha carreira profissional, inclusive porque num doutorado de sanduíche eu poderia aprimorar o idioma, né? Seria uma oportunidade para isso. E fora que a riqueza cultural, Karine, ela é algo assim que é imensurável, né? A experiência de você estar fora é algo que você não coloca em nenhum livro, e você não encontra isso em nenhum livro e você não consegue, e ninguém tira de você. Então, a experiência de cada um, ela é completamente individual. Então, assim, em 2014, eu fui num programa da Fulbright, em parceria com a CAPES, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de aperfeiçoamento para professores de língua inglesa. Eu passei 2 meses lá, fazendo esse curso de capacitação. E quando eu estava voltando, quando o programa estava terminando, eu fui aprovada no doutorado, lá na UENF. E assim que eu entrei para o doutorado, eu pensei assim, nossa, eu vou perseguir esse meu sonho de fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos. E eu vi que lá no post do Instagram, alguém perguntou assim, o que que é doutorado de sanduíche? Você viu isso? Né? Eu estava explicando aqui antes. Uhum. Então, o doutorado de sanduíche nada mais é do que você estar matriculado em algum curso, né, reconhecido no Brasil e fazer uma parte da sua pesquisa fora do Brasil, né? Mas você tem que voltar e defender sua tese aqui. Então, na verdade, assim, você não traz créditos, tá? A gente não traz créditos, a gente não traz assim, isso que eu estudei lá vai reconhecer que não. Na verdade, cada faculdade tem um critério e quando eu apliquei para os Estados Unidos, é bem claro lá assim, você vai fazer parte da sua pesquisa aqui. Então, assim, eu não sou uma aluna matriculada, eu sou uma aluna de intercâmbio pesquisadora. A gente vai como pesquisador para lá, Entendi. entendeu? Então, não computa crédito para gente ir lá. Então, e assim, você perguntou por que lá em Atlanta, né? Por que na Geórgia? E eu costumo dizer assim, quando alguém me pergunta sobre isso, por que Atlanta? Eu fico assim, gente, Estados Unidos hoje tem mais ou menos 5.300 universidades e colleges. Então você pensa assim, de 5.300 universidades e colleges, como que eu vou ranquear isso dentro das minhas perspectivas, né? Como que eu vou colocar uma prioridade dentro de 5.000? Eu não conheço as 5.300. E aí muitas vezes a gente fica, na hora de aplicar, na hora de pensar assim, para onde que eu vou estudar, o que que eu vou fazer, fica muito preso em ranking de universidades. Ranking que eu digo assim, quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Ah, eu quero. Ótimo. Uhum. Exato. Eles têm muito isso lá, né? Ainda mais falando de América, eles têm muito isso. Todo ano sai o ranking das melhores universidades da América. E eles querem estar sempre no topo do mundo também, né? Isso acontece. Mas assim, para ser bem sincera, eu não estava focando no ranking, sabe? Porque eu penso assim, a oportunidade, se eu conseguir uma oportunidade de estar lá, isso já vai ser muito bom para mim. Não querendo desmerecer as universidades, dizendo assim, também você poderia aceitar uma universidade ruim. Não. Eu pensava assim, os Estados Unidos é um país que valoriza muito a educação, né? Então, pensando por esse lado, os critérios deles de avaliação, os critérios de pesquisa, isso tudo é muito bem trabalhado e eles têm um certo controle disso muito grande, principalmente do governo. Então, eu pensei assim, gente, eu acho que a minha experiência ela vai contar muito, né? O que eu trouxer de lá
já vai ser um ganho muito grande para mim. Então foi que eu decidi aplicar, assim, pensar assim, qual vai ser o meu pré-requisito para poder identificar assim, qual universidade que eu vou. Primeira coisa, eu pensei assim, eu vou estar num país diferente, não conheço a cultura, não conheço os espaços, a gente tem que pensar nisso, né? Eu não conheço os trâmites legais, até onde que eu posso ir enquanto estrangeiro e tal. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, quem poderia me dar um suporte lá? Eu tenho algum conhecido? Quem que eu teria de conhecido, de amigo, de parente, o que for, poderia, de repente, me dar um suporte, uma segurança, né, para estar lá. E daí eu escolhi, eu achei, tinha uma amiga, né, muito, muito querida em Atlanta. E aí, conversando com ela falou assim, olha, tem umas universidades aqui muito boas, ela inclusive também era da área acadêmica, então ela foi me indicando, eu falei assim, nossa, eu vou pesquisar essas universidades aí então, quem sabe, né? E aí foi que eu comecei a olhar o site das universidades que, inclusive, são muito bem feitas, você acha todas as informações que você precisa ali, todos os professores estão cadastrados com linha de pesquisa. Então, com linha de pesquisa, com a pesquisa que estão trabalhando nesse momento, formação, e-mail, contato, tudo. Você acha tudo. E aí foi o que eu fiz. Eu entrei nessas páginas, né, dessas universidades, encontrei 2 faculdades muito boas lá, que teria assim, a ver com o meu projeto de pesquisa, e foi que eu apliquei. Aí o que eu fiz? Eu escolhi um professor, falei assim, eu acho que esse daqui, pela foto, eu olhei o currículo dele, também olhei a foto, falei assim, eu acho eu me simpatizei com esse rapaz aqui, com esse cara aqui. Aí eu peguei ele, e na foto, inclusive, ele tava com uma cobra assim no pescoço, sabe? Você imagina, né? Sério. Tinha uma cobra, assim, uma jiboia assim no pescoço. Aí eu falei assim, meu pai, será que a pesquisa dele tem a ver com alguma coisa safada? Não sei, enfim, ele vai para onde? Ele foi para onde fazer essa pesquisa dele? Mas estava lá na linha de tecnologias educacionais. Eu falei assim, bem, ele deve ser algum aventureiro, né? Eu falei assim, se ele gosta de aventura e eu também, de repente dá um match em nós dois. E aí eu mandei para ele e, assim, enquanto eu estava mandando para ele, eu estava mandando para outros também. Aí eu fui enviando, porque quando a gente faz uma aplicação dessa, a gente tem que mandar um cover letter, ou seja, é uma carta de apresentação. O que você quer fazer, quem é você, o que você faz, né? Qual o seu histórico acadêmico. Então, é uma cartinha de uma página que a gente faz e manda para o professor. Com poucas mensagens, porque eles são muito objetivos, tá? Então, eu mandei para a Califórnia, mandei para alguns outros lugares também. E aí, Karine, conclusão. Eu fui, alguns e-mails, eu nem resposta tive, tá? Nem assim, oi, tudo bem, muito obrigada pelo seu contato, mas não tem vaga para você. Não tem problema você enviar para vários. E aí quem responder você não. Exato, exato. E daí outros responderam negativamente, falaram que infelizmente não tinham vaga para atender um pesquisador para o ano seguinte, né? Porque eu fiz tudo isso, Karine, com 1 ano de antecedência, mais ou menos. Com 1 ano de antecedência. E você foi no segundo ou no terceiro ano? Eu fui no segundo. Então você foi aprovada e já começou a ver. Já comecei a ver. Já entrei, exato. Exato. E aí, quando eu mandei, depois de um tempo, eu recebi um retorno desse professor de Atlanta. Uma resposta positiva. Ele se interessou, fez mais algumas perguntas, né, de como que seria esse programa. Na verdade, eles conhecem esse programa lá como não é sandwich. Em inglês, não é sandwich. Eles conhecem como um split doctorate, que seria, né, uma troca assim daqui e lá. Então, eu expliquei para ele como que seria esse programa. Ele pediu alguns outros documentos, eu mandei. E aí o namoro foi começando, né? A conversa, a troca de e-mails. Publicação? Ele perguntou alguma coisa relacionada à publicação, projeto de pesquisa?
Trabalhava, Nada não? disso. Ele estava interessado só no projeto de pesquisa, falou que o meu projeto de pesquisa era muito interessante, que ele não tinha ainda desenvolvido ou orientado ninguém com essa área, nessa área, e que ele teria interesse. Aí ele perguntou assim, no e-mail, o que que eu preciso fazer? Olha isso. Gente, eu me lembro que foi numa sexta-feira à noite, eu pulei de alegria, assim, eu não sabia o que que eu fazia, né, de tanta alegria. Eu falei assim, gente, foi exatamente onde eu queria, né? Que era Atlanta. E assim, eu teria. E o interessante, Karine, que esse professor, que normalmente o orientador do Brasil, ele tem algum contato fora, né? E aí ele entra em contato com esse pesquisador, com esse professor, e aí faz essa parceria, né? Olha, eu tenho um aluno que está trabalhando com essa linha de pesquisa e tal. E aí, porque eles já são parceiros, né? Já são conhecidos, são amigos. Então rola. No meu caso, eu não tive isso, sabe? Eu não tive esse entrosamento de professor com o professor daqui. E isso, na verdade, foi um dos problemas de conseguir a bolsa da CAPES, não. É porque aí eu tive que agora começar com um segundo processo, né? Que era aplicar para a bolsa. Para a bolsa. Aí Aham. tinha. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da bolsa. Tive que aplicar para a bolsa. Aí abriu o edital da CAPES. Aí eu apliquei para a CAPES. E quando saiu o resultado, qual foi o resultado? Negativo. Não consegui. E eu já tinha a carta do orientador, eu tinha tudo, porque normalmente o processo é assim. O processo é, você vai para, você já vai para, você tem que ir para aplicar com a carta do orientador, né? Mas nesse caso, eu não tinha a bolsa nem para falar para ele assim, olha, eu tenho uma bolsa. Eu falei para ele que eu queria ser uma orientadora, uma orientanda dele, né? Aí eu falei que eu ia aplicar para bolsa. Aí ele, então tá bom. Eu falei assim, mas eu preciso de uma carta. Aí ele, então tá bom, eu vou Uhum. fazer uma carta para você. Aí ele me deu a carta, eu mandei para a CAPES, tinha toda a documentação que a CAPES pedia, né? Eu tava com tudo certinho. E aí aquela comissão ad hoc da CAPES, né? Que são 3 julgadores normalmente. Um foi positivo, 2 foram negativos para mim, ou seja, eu não consegui a bolsa da CAPES. E a alegação deles foi o quê? Porque eles não tinham visto nenhum vínculo de pesquisa entre o meu orientador com o orientador de lá. Esse foi o argumento deles, Uhum. sabe? De não ter visto isso. Aí eu fiquei bem chateada, pensei em desistir. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Não vou desistir. Eu falei, não vou desistir, eu vou tentar outra bolsa, então. E aí, esses órgãos de fomentos, geralmente, eles abrem a cada 6 meses, né? Abrem 2 editais por ano. E aí eu apliquei para uma outra bolsa, que é da FAPERJ. A FAPERJ é uma fundação de amparo à pesquisa dos estados brasileiros, né? Eu não sei dizer para você se todos os estados brasileiros têm É a uma FAPERJ é o Rio de fundação. Janeiro. Isso, Minas é FAPEMIG. Minas é FAPEMIG, São FAPEMIG. Paulo, isso, São Paulo, FAPESP. FAPESP, é FAPESP. FAP com a sigla É. do estado, né? Então, Uhum. então assim, quando a gente pensa CAPES, é uma bolsa federal, uma bolsa do governo federal. E FAP, essa de Fundação de Amparo à Pesquisa dos Estados, é uma fundação de amparo à pesquisa dos estados. Então, você recebe uma bolsa do estado. Aí eu falei assim, vou aplicar para essa, né? Estava aberta também, falei, vou aplicar. O que aconteceu na primeira aplicação minha? Adivinha? Negado. Foi negado de novo. E eu falei assim, bem, Acho que eu será nunca que comentei com ninguém que na primeira já foi aceito. não é? Então, aí foi negado o FAPERJ. Mas aí o meu orientador aqui no Brasil, né, ele falou assim, olha, vai abrir um novo edital e você fica atenta porque vai ter mais vagas, teria mais bolsas, então assim, a chance de repente a gente conseguir vai ser maior. Eu falei assim, beleza. Só que o que aconteceu, Karine? Eu já estava com a viagem já pronta, já marcada. Eu já tinha fechado com o meu orientador como que eu ia prorrogar o negócio para mais um. A nossa conversa tinha começado há 1 ano e meio antes disso. Como que eu ia prorrogar para mais um tempo? Ele ia colocar outro orientando no lugar, né? Aí, assim, a minha viagem foi em julho. A minha viagem foi em julho.
quando eu bati o pé nos Estados Unidos, a minha bolsa saiu aqui. A minha Oh, meu bolsa, Deus. a minha bolsa não tinha saído antes de eu ir, né? Que normalmente a bolsa sai, você tem que ir ao banco, fazer todo aquele trâmite, né, de conta bancária e tal para receber a bolsa. E aí eu não tive isso porque, aliás, eu deixei a conta aberta porque eu pensei assim, ó, pode ser que eu consiga, né? Enquanto isso eu fui Pode. juntando meu dinheirinho assim, eu falei assim, ó, se não der bolsa, eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu não vou perder. Por quê? Lá nos Estados Unidos, quando você vai com visto, quando você faz toda a parte burocrática, a documentação, o visto J1, que é o visto de intercâmbio de estudante internacional, ele te dá direito a um trabalho, né, part-time, que a gente chama, que é meio período. Tem algumas restrições de trabalho, mas dá para trabalhar. Eu falei assim, bem, se eu não conseguir a bolsa, eu vou dar um jeito, né? Vou dar um jeito de fazer alguma coisa. Mas Deixa de eu qualquer ver. maneira. Pode falar. Tô vendo aqui Então, as mensagens, pra ver se tem uma pergunta. A Cleviane falou que você ajudou muito. E o Iago eu te lembro dela. perguntar, ó, se a Nara tá aqui. O Iago, ele perguntou se você fez alguma. Deixa eu passar que não tô descendo. Se você fez alguma disciplina lá, aqui ó. Quando você chega lá, você participa de disciplinas e de uma pesquisa específica, de um grupo de pesquisa, eu acho que ele quis dizer. Sim, então, na verdade, eu tinha uma pesquisa, e aí tudo é conversado com o professor. Você descobre os grupos, e aí o professor conversa com o coordenador daquele grupo e fala assim, olha, eu tenho uma pesquisadora que ela gostaria de participar da sua pesquisa, tem algum problema? Ele, não tem problema, então você participa das reuniões, né? O que eu estou te falando é assim, você não traz documento da faculdade de crédito. O que você traz, assim, depois, no final, é uma carta do seu orientador dizendo que você completou esse programa lá e que se você teve sucesso ou não na sua pesquisa. Então, é o que você traz até para poder depois prestar contas para a sua fundação da Bolsa, né? Para quem te deu a Bolsa. Então, é tudo que você precisa para trazer, para prestar suas contas, né? Além de passagem aérea, o que for, mas o que eu estou querendo dizer assim, da faculdade o que a gente traz é isso, entendeu? São essas questões. Agora, como a minha pesquisa tinha a ver com o ensino também da língua inglesa, a faculdade que eu estava, ela tem, né, um centro de línguas, especialmente para estrangeiros. E aí tem muitos alunos, né? Tinha 2.000 e tantos alunos assim de fora mesmo. E aí, como ele viu que o meu projeto de pesquisa tinha a ver com isso, aí foi o que ele fez. Ele fez essa ponte. Conversou com a diretora do Centro de Línguas da universidade e perguntou se eu podia assistir às aulas. Então, assim, foi cada curso de 3 meses nos Estados Unidos, lá nessa faculdade, 3 meses de inglês custa mais ou menos US$ 600. De US$ 400 a US$ 600. E aí, porque como eu estava como pesquisadora, eu consegui fazer 3 cursos desses de graça. Eles não me cobraram nada, mole. Além de eu não pagar nada para estar lá, eles não me cobraram. Tem faculdade americana que cobra, sim, tá? Para você ser um pesquisador, para estar usando os espaços da universidade. É isso que eles cobram. Então, eles cobram uma taxa para isso. Só que essa faculdade não me cobrou nada. Então, assim, isso varia muito, né? Isso varia muito dos critérios da própria universidade. Entendeu? E aí essa questão da universidade é interessante porque quando eu conheci o Stephen, que foi o meu orientador lá, ele fazia parte da Universidade Estadual da Geórgia, que ficava lá em Atlanta mesmo. Ele trabalhava lá, ele era professor, pesquisador dessa universidade. Quando a gente já tinha conversado e fechado tudo que a gente ia fazer, que eu já estava já tinha a data certa para ir, ele me manda um e-mail dizendo assim, Larissa, me foi ofertado, olha isso, me foi ofertado uma vaga de professor, aí ele já ia ser tipo um professor titular na Universidade da Geórgia, que seria o Instituto de Tecnologia da Geórgia. Aí você fica à vontade. Se você quiser continuar na Universidade Estadual, você vai para a Universidade Estadual. Eu vejo um professor lá e você fica com ele. Mas se você quiser vir comigo para a Georgia Tech, que seria o Instituto Tecnológico da Geórgia, você será muito bem-vinda. E aí você imagina, né? Meu coração naquela hora quase que veio assim. Eu falei, o que eu Era vou tudo que fazer? você queria.
Aí Toda eu, a sua pesquisa. aí eu falei assim, você acha que eu ia, né, ia abandonar a pessoa que tinha aberto as portas para mim? Eu falei assim, não, eu vou para onde você vai. Então, assim, o que eu tô querendo mostrar para você é que a faculdade, para mim em si, dizer assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, não era o que importava, sabe? Eu estava muito mais assim inclinada para os relacionamentos, né? O relacionamento com o orientador, quem ele era, se ele era uma pessoa boa de conversa, se ele não seria aquela pessoa arrogante, né? Que poderia, sabe? Eu queria me sentir bem lá, né? Eu queria estar à vontade com ele e tudo. E assim, pelas conversas que a gente teve, eu senti isso. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Então, assim, se eu tivesse com ele na universidade estadual, poderia ter sido a mesma coisa. Eu fui com ele para uma outra universidade, né? Eu tive esse prazer e essa oportunidade foi totalmente positiva. Então, assim, eu não digo para você que a universidade foi o fator diferencial para mim. Não, não foi. O fator diferencial para mim foi realmente o orientador, o contato, o Porque é ele que suporte. abre portas, né? Exato, exato. É ele que tem o Se você tem networking. um orientador que trava tudo que você quer fazer, Tudo, você não anda também, porque depende dele, das cartas, das assinaturas, do ok dele, de um contato, de um telefonema. exato, Um exato. ótimo. A Marina está Olha, perguntando a se Liana tá aqui. os Hã? diplomas brasileiros precisam ter tradução por tradutores juramentados. Então, o diplomas de conclusão no exterior, sim, né? Inclusive vem com histórico. Aí é toda a documentação. Quando você faz o doutorado ou mestrado pleno, que chama pleno fora, aí você cumpre créditos, você termina naquela universidade lá fora. Então você recebe o certificado deles, o diploma deles. Aí isso sim, para ser reconhecido aqui no Brasil, tem que estar assim. No meu caso não foi isso, né? Sim, e o diploma da UENF não veio, então, com nenhuma especificação dessa sua experiência no exterior. Não. Nem no seu. Não. Aí o que eu Nem no fiz, seu. o que eu fiz foi o seguinte, claro que na minha tese de final de doutorado, ela tem que incluir a pesquisa que eu fiz lá, né? Os dados que eu coletei lá, elas foram inseridas na tese. Então, lá no final eu coloquei tudo como anexo, né? Ou como apêndice, tinha apêndice dele, então eu coloquei a carta dele, me convidando para ir para lá. Depois a carta final dele dizendo que eu concluí o programa de doutorado sanduíche lá. Então eu coloquei isso tudo como apêndice na minha tese, está tudo lá, né? Registrado do que eu fiz, entendeu? Ótimo. E a tese dela está disponível, é só digitar no Google, Larissa Brum, tese, cognição e linguagem, para quem tem interesse. Eu nunca Sobre pesquisei, não. realidade Você já pesquisou? Você já pesquisou, mas eu nem sei como que eu busco até. realidade aumentada no livro didático de língua De inglesa. língua inglesa, exato, exato. É isso mesmo. Essa de literatura que você falou. Você precisou fazer alguma prova de inglês ou atestar? Porque Isso, você já fala, você é é, professora. Como que isso foi é, isso? isso é importante, né? Então, assim, a questão da língua inglesa também é um ponto-chave. Primeira coisa que eles querem saber é se você tem capacidade de se comunicar, de escrever, de ler, né? E aí, antes de ir, eu já tinha uma prova de proficiência. Existem várias provas de proficiência. O mais comum aqui no Brasil se chama TOEFL. Aí tem duas modalidades TOEFL. Uma que não tem, que tem oral, né? A parte do speaking, que é a fala, a prova oral. E tem a outra modalidade não tem o oral. E como aqui em Campos, né? Que é a cidade onde eu moro, não tem essa da modalidade oral, eu fiz a outra, que é a prova escrita. Né? A gente faz escrita, a prova de listening, que a gente chama auditiva. Então, eu fiz essa prova e aí eu adquiri a pontuação que eles aceitam para você entrar numa universidade americana. Só que aí ficou faltando oral, né? Só que aí o que ele fez comigo? Ele mesmo me atestou. Olha só que legal, que bacana. Ele mesmo fez uma videoconferência comigo, na época a gente fez pelo Skype, a gente conversou, ele fez uma prova, não é que ele não fez uma prova, a gente conversou, assim como a gente está conversando agora,
Me fez pergunta da minha tese, fez pergunta da minha vida, o que que eu faço, tal, tal. Pegou esse relatório dele do meu oral, mandou para o departamento de internacionalização da faculdade, junto com o meu certificado da prova de proficiência, e aí ficou atestado que eu tinha condição de estudar lá. Então foi basicamente isso. E aí lá, então assim, a prova tem que ter. A prova de proficiência, você não entra em nenhuma universidade lá sem uma prova de proficiência. E aí a gente entra, né, agora assim, para discussão da importância realmente da língua, né? Então, assim, pensando em língua inglesa que acaba te abrindo bem o leque, por exemplo, agora mesmo eu vi que tem uma bolsa para a Suíça aberta, para várias modalidades. Tem 250 vagas, inclusive, e é inglês. Olha que interessante. A cidade fala francês. Eles falaram lá, a cidade fala francês, tem curso de francês e tal. Mas na universidade as aulas são ministradas em inglês. Então o pré-requisito é inglês. Então, assim, você vê. Enquanto professora, Não, pode falar. você, enquanto professora, a experiência que você teve lá enquanto aluna também, quanto tempo você acha que a pessoa precisa se preparar? Principalmente aquela que não tem o nível de inglês, então tem que ser intermediário ou avançado para isso? Seria um nível que a gente chama assim, de um intermediário avançado para um nível avançado, né? Então, o nível é esse. Agora, tem faculdade, porque assim, essas provas de proficiências, elas te dão uma nota. Você não perde ou passa na prova. Ela te dá um score, que a gente chama de uma pontuação. Então, tem universidade que fala assim, a minha pontuação mínima é X. A outra tem outro critério. A outra vai dizer assim, não, a minha pontuação é Y. De repente, se você quiser ir para Harvard, a sua pontuação tem que ser máxima. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei qual é a pontuação exigida. Mas o que eu estou querendo dizer é que a pontuação tem que ser alta. Então, depende do critério da faculdade. E também da conversa com o orientador, né? Então, isso tudo entra em consideração na hora de aplicar. Entendeu? Sobre bolsa de estudo no exterior não ser apenas do doutorado, né? Você gostaria de dar algumas dicas? Então, eu costumo dizer que eu sou uma rata de bolsa, né? Eu vivo atrás de correndo atrás, assim, do que está aberto, porque é uma coisa que acaba viciando a gente, assim, sabe? É muito bom você ir, é muito bom você estar em casa. Eu amo voltar para casa, como você mesmo mencionou, né? Eu já participei de 3 programas, assim, fora do Brasil. E todas as vezes eu quis voltar, sabe, Karine? Todas as vezes eu falei assim, ai, que saudade de casa, saudade do meu trabalho, saudade dos meus colegas do trabalho, dos meus alunos, de estar dentro de sala de aula e tudo. Então, assim, dá vontade de voltar. Mas eu sempre fico, assim, pesquisando bolsa, até porque muitas pessoas vêm me perguntar sobre isso, né? Sabendo da minha experiência, que eu já tive fora, sabendo que eu pesquiso sobre isso. E aí ficam perguntando onde que pode procurar, né? Onde que pesquisa, exato. Então, assim, a gente já falou da CAPES, né? A CAPES é um órgão de fomento, uma coordenação de aperfeiçoamento que tem bolsa para o exterior. Então, a CAPES a gente acha no site do Ministério do MEC. A gente acha também no CNPq. CNPq também tem bolsa, mas ela é mais voltada para inovação, tecnologia. Então, se tem alguém assim que é dessa área, eu sou da área de informática, em área de biotecnologia e tal, tem bolsa de fomento no CNPq para isso. Essa é a maior diferença entre CAPES e CNPq. Tem essas que a gente citou, que foi a minha, que são das fundações de amparo à pesquisa dos estados, as FAPES da vida, né? FAPERJ, FAPESP, FAMIG. Além dessas, a gente tem também a Fulbright. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Fulbright, por exemplo, ela é uma organização também que oferece muitas bolsas para os brasileiros. Tem muita bolsa para brasileiro. Tem vários programas. Na semana passada, eu compartilhei meus stories e salvei lá no destaque. Então,
Uma oportunidade está aberta. É, Para a Alemanha também está aberta. tem várias oportunidades para vários países, inclusive está lá aberta uma para dar aula de português nos Estados Unidos. Olha que maravilha. Só não serve para mim. Porque você tem que ter, um dos critérios é você tá formado, ter feito letras depois de 2015. Ou seja, formado Olha, depois do. Então, para quem aí é formado, né, recentemente, de 2016 para cá, é uma ótima oportunidade, né? São 8 ou 9 meses lá dando aula de português para estrangeiro, né? Além de estar aprendendo inglês. E aí, a gente tem também no site do Ministério das Relações Exteriores, tem um órgão chamado DELP, que é a divisão de temas educacionais, que também tem bolsas para o exterior. No MEC tem você assessoria pode me internacional. passar? Eu vou colocar nos Sim, stories. Depois eu vou isso. passar a relação. Exato, a gente pode passar. E aí tem um site também, uma organização que é estudarfora.com.br, e ali ele elenca vários links e sites que você pode entrar para descobrir algumas bolsas. Então, assim, tem várias bolsas assim muito interessantes que pode ajudar a gente, assim, ajudar a todos a, a melhorar a vida acadêmica, né? Aprimorar a vida, a carreira Mais acadêmica. experiência, mais oportunidades, né? Muito, é muito importante também. Eu acho, e não só, isso amplia teus horizontes, né? É uma coisa muito interessante por isso, porque a gente não fica, às vezes a gente fica assim no nosso espaço e você fica confinado, é como se a gente se sente assim meio que confinado àquelas ideias, aqueles mesmos grupos de pessoas, né? Aquele espaço que às vezes não flui. E aí, quando você vai para Sim. fora, você vê a diversidade, você vê outras pessoas, você vê a diferença de cultura, aí você começa a entender muita coisa, sabe? Por que que as coisas funcionam de alguma forma que você não entendia antes, sabe? Então, eu acho que isso que é importante, é um crescimento muito, muito grande, pessoal. E aí você levou sua família para lá também. Isso é interessante Levei. falar, algumas pessoas perguntam, né, como que é isso? Como que foi? Até a escolha por Atlanta, esses cuidados que você teve, foi porque você levou seu filho de 7 anos para escolher a escola dele, Né? também para ele ter essa experiência. Hoje ele fala muito bem inglês. Você compartilhou no seu Instagram também o vídeo do Gabriel? Ou foi Na, só no é, Facebook? eu acho que eu compartilhei no Instagram, sim. Eu acho que sim. Então, muito Acho que tá lá. Você pode compartilhar depois na sua página, se você quiser. Foi interessante. Assim, é interessante que quando a gente absorve alguma coisa boa, a gente não quer só pra gente, né? A gente quer distribuir, principalmente para as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso redor. Então eu pensei assim, bem, essa oportunidade não pode ser só para mim. Eu quero estendê-la para minha família, né? Principalmente para o meu filho. Então eu falei assim, nossa, vai ser uma oportunidade muito grande para ele. Então eu não queria deixar ele aqui também. Imagina ficar 8 meses, né? Sem um guri. Não tinha como. Então, depois de toda a papelada minha, de todo o meu processo, eu tive que correr atrás agora do processo para eles. Então, para os Estados Unidos, eles têm lá o visto J2. Eu fui como J1, que é um visto para o estudante principal. E os seus dependentes têm direito ao visto J2. Então, quando o seu já é aprovado, a gente passa também por todo aquele trâmite de ter que ir no consulado, fazer entrevista, tá? É toda essa papelada, não fica fora disso, não. Aí, depois de ter o meu visto aprovado, aí eu apliquei para eles, né? Para os dois, tanto para o meu marido quanto para o meu filho, e eles foram como J2, como dependente de J1, é isso que significa. Então, o meu Uhum. filho também era, digamos, um estudante, eu consegui matriculá-lo numa escola pública lá, né? Aliás, todas as escolas, praticamente todas as escolas primárias lá são públicas. Então, ele estudou praticamente, na época era o Jardim 3. Aí ele fez o Jardim 3 lá, numa escola perto da minha casa, perto de casa, perto da faculdade, né? Então a gente conseguiu assim conciliar toda essa rotina que seria do dia a dia lá. Uhum. Muito bacana, muito legal.
porque às vezes a Larissa é uma inspiração para mim, porque enquanto as pessoas estão falando em crise, que não tem mais bolsa, que não tem oportunidade, Larissa está indo para os Estados Unidos, está indo para a Irlanda, né? Então é uma pessoa que me inspira pelo fato dela ser muito, dela sempre sair da zona de conforto, sempre querer mais oportunidades e também leva a gente junto, né? Ela compartilha isso tudo com a gente, por isso que eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês também. E aí, para a Exato. gente terminar por causa do horário, você já falou das bolsas, e o network, né? As parcerias que você fez lá, além de abrir as portas para outros colegas lá da UENF, da Cognição em Linguagem, estudarem também com esse orientador Uhum. nessa instituição de tecnologia, já que a gente tem uma linha de pesquisa lá sobre comunicação, educação e novas tecnologias, você fez mais alguma. Você teve a oportunidade de conhecer outros pesquisadores, escrever junto com outros pesquisadores profissionais? Não sei se você continuou participando de algum grupo de pesquisa. Como que Então, foi isso? quando eu voltei, né, pouco tempo antes de eu retornar, o meu orientador lá, ele me convidou para participar de um grupo de pesquisa na, na, na área de educação à distância, que era um grupo era uma comunidade de aprendizagem, que estava no início, né, da discussão e tudo, eles estavam fazendo as reuniões, e daí ele falou que eu poderia participar dessas reuniões online, mas por algum outro motivo, eu acho que esse grupo se dissolveu, e assim, eu participei de algumas reuniões deles, mas o grupo se desmembrou em outros estudos, né? E aí eu perdi o contato com esse grupo. Mas eu tenho, né? Acabei assim, a gente tem todo o registro do que foi trabalhado durante esse período. E foi muito bacana isso, né? Como o meu professor me indicou para o centro de línguas, lá foi o lugar onde eu fiz mais amizades, porque era onde eu ia todos os dias, né? Porque praticamente o meu Uhum. contato com ele já era pré-agendado. E então, assim, a gente se encontrava a cada 15 dias. Eles não fazem questão de encontrar com você assim todos os dias, toda semana, ou fica te ligando, fica mandando mensagem, não. Ele quer saber assim, você está precisando de alguma coisa, você me manda um e-mail, me manda um WhatsApp que a gente marca um horário. E aí ele agenda mesmo o horário no escritório dele, só você e ele. E aí ele tira suas dúvidas, Uhum. conversa. É aquele momento, é só você e o orientador. Isso foi muito bacana também, porque eu tive muitos momentos assim com ele para discutir a pesquisa e ele me orientou muita coisa, né? Você É, participou de eventos lá, apresentou o trabalho, a sua pesquisa, o seu então, projeto? isso é uma coisa assim, é importante dizer isso, que o que eles esperam de um estudante internacional? O que eles esperam é a contrapartida. O que você pode trazer para mim aqui? O que a gente pode trocar? Né? E aí, lá no Uhum. final, né, no final do meu programa, ele falou assim, olha, eu queria muito que você fizesse um workshop para os professores de lá, do Centro de Línguas. Aí eu, tá, tudo bem, faço, você imagina, né? Eu pensei que tinha, assim, tipo, uns 9, 10 professores. E aí, quando eu fui conversar com um professor que tava junto comigo nesse projeto, ele falou assim, não, eles são 35. Eu, que? 35 professores de inglês. Você imagina como que eu não tremi, né? 35. Agora, eu tinha que falar lá na frente para 35 professores de inglês. Eu quase que infartei, né? Mas aí eu respirei fundo. Aí o professor que estava me ajudando muito lá, que inclusive é brasileiro, ele falou assim, Larissa, fica calma, fica tranquila. Eles sabem que você não é nativa, né? E o assunto que você vai falar, eles não sabem nada. Então você fica tranquila. Aí eu fui, conversei, eu fiz o workshop, né? Aí vários professores se interessaram pela pesquisa e pelo programa que eu estava oferecendo, e aí marcaram comigo individualmente, assim, você pode ir no meu escritório para me ensinar a fazer isso? Que Aí foi, bacana. aí foi bacana. Uns 5 professores agendaram comigo depois,
Aí eu fui até o escritório, todos, isso é bacana lá, né? Cada professor, seja ele sabe, o professor titular ou o professor que iniciou agora na universidade, ele tem um escritório dele. Ele tem uma sala com uma cadeira, computador dele, sabe? O lugar dele receber os alunos. Isso é importante, porque eles têm esse horário de receber os alunos. E aí eu fui no escritório deles, né? Aí foi bacana que a gente conversou não só da pesquisa, mas a gente abriu, assim, a oportunidade de network, como você está falando, de amizade. Hoje eu tenho eles no Face, né? A gente ainda fala, a gente ainda conversa, fala, oi, tudo bem? Feliz aniversário. Não temos, assim, um relacionamento acadêmico, mas a gente, só quando eles têm alguma dúvida, alguma pergunta, você está fazendo isso, isso. Até porque quando a gente está falando de tecnologia e educação é algo muito dinâmico, né? As coisas vão mudando muito. Então, muita coisa que eu apliquei lá já está assim, mudando muita coisa, então eu já teria que refazer muita coisa. A aumentada na educação é um tema muito novo, né? Muito recente. É novo, mas ao mesmo tempo é muito dinâmico também, né? O que aconteceu em 2016, 2017 já está totalmente mudado agora, sabe? Já tem outros programas, já tem, sabe? Já tem outras perspectivas agora. Então, é algo que a gente tem que estar o tempo todo pesquisando realmente. Entendeu? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Larissa? Adorei, Larissa. Eu gostei também. É bom que eu revivi de novo. Revivi tudo aquilo que eu passei. É gostoso. Aí dá vontade de voltar. Dá vontade de voltar, tá, Larissa? E é legal porque você está no Centro de Referência em Tecnologia, no Instituto Federal Fluminense, então você conseguiu trazer muita coisa para o Brasil, né? Então, na verdade, assim, hoje eu não estou mais no centro de referência, porque como eu fui para a Irlanda agora, eu acabei de chegar da Irlanda, na verdade, né? Do curso. Então, eu tive que pegar um afastamento no IFE, né? E aí eu estou retornando agora. Infelizmente aconteceu tudo isso, né? A gente está nessa situação de pandemia. É até importante dizer, né, Karine, que possivelmente vários editais vão sofrer alterações por conta dessa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eles estão reavaliando datas, reavaliando edital, está tudo sendo modificado, né? Então, todo o planejamento de tudo foi alterado. E até o meu curso lá na Irlanda também foi interrompido, né? Antes do prazo. Teve um grupo que voltou antes, né? Então, o curso terminaria agora em junho, né? Presencialmente falando. E aí a gente teve que encerrar em março. Daí eu retornei para o Brasil, né? Terminei o curso online. Então, aí agora eu tô voltando, né? Tô voltando pro IFE. Na verdade, no IFE eu sou do Centro de Línguas do IFE, né? Centro de Línguas. Do Centro eu olhei de no Línguas. celular. Olha, a câmera está perguntando se vem a anotação do sanduíche no diploma brasileiro. Não, né? Não. Isso não vem. Tá. Não vem. Mas tem um espaço lá para você colocar no Lattes, informação acadêmica, com período, tem normal ou com período sanduíche, o termo é esse mesmo, sanduíche. Exato. E coloca o nome da instituição, o nome do orientador, né? Coloca no seu resumo também, aproveita. Tira bastante foto, documenta tudo, e depois pode até compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Porque eu estava falando aqui no início, antes de você entrar na live, que o acesso a essas informações, as pessoas têm pouco acesso a essas informações, a detalhes, né? E a gente trouxe aqui algumas experiências que contaram em detalhes como que fez, grupos de apoio. Você falou que tem uma amiga lá em Atlanta que facilitou. Cada um com a sua experiência, que pode ser que ajude quem também tem esse sonho, tem esse interesse. Tá? Sim, Te agradeço muito, muito obrigada a todos que Obrigada a você. participaram. Tá? O Instagram da Larissa é @Larissa Cruz Brum. É isso, não é? Exato. É isso mesmo. Isso. Se vocês quiserem entrar em contato, se tiverem mais alguma dúvida,
quiser manter contato, a gente está lá. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? E aí, outra coisa que eu ia falar, a gente vai colocar, vou colocar lá nos stories as bolsas, né, as instituições de fomento, onde vocês podem pesquisar as oportunidades para vocês estudarem. É. Tá bom? De repente não é mestrado e doutorado, mas de repente é algum aprimoramento profissional que a pessoa pode realmente, né, tomar vantagem disso agora e depois pensar, né, num outro programa. Eu só falo para tomar cuidado porque vicia. A pessoa fica querendo fazer sempre. Que é muito bom. Eu tô só vendo agora. A Tâmara parece que ela tem experiência. Deixa eu ver. Se adotar as regras direitinho, o sanduíche. Eita, já pode ajudar na cotutela para receber 2 diplomas. Olha que interessante. Sabia disso, Larissa? Sobre cotutela, eu não tenho conhecimento sobre cotutela. Não sei. Vou conversar com você, Tâmara. Tá? A Eliane disse que você foi professora dela na especialização. Eliane, tudo bem, Eliane. Bom ver vocês aqui. Deixa eu encerrar aqui, senão a gente perde a live. Eu vou deixar salva lá no YouTube, além da revisão, para mais pessoas terem oportunidade. Tá joia. Tá bom. Sobre essa experiência. Um grande abraço. Tá bom. Obrigada, Karine. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau.